dar certo, se Deus permitir, assim, no nome de Jesus, tá bom? Então vamos continuar a nossa palavra que começamos semana passada. Cresça, como não ser pequeno no sofrimento. Cresça, como não ser pequeno no sofrimento. Apenas adultos passam firmes pelo sofrimento. Apenas pessoas grandes suportam o peso do medo e da angústia. Crianças não têm muita envergadura para a noite ou para ameaças rodeando a casa. Crianças logo correm para debaixo da cama, ficam amedrontadas, choram, não conseguem lidar. Adultos são pessoas que Deus constrói para suportar pesos maiores. Pessoas grandes são pessoas assim preparadas por Deus para suportar o sofrimento. Quero levar você então a ser uma pessoa grande. Quero levar você através da palavra a amadurecer, a desenvolver sua fé. E ser uma pessoa então apta a suportar o peso dos sofrimentos. Deseje a palavra de Deus para você crescer. O desejo pela palavra de Deus só existe naquele que provou da bondade do Senhor. Para provar essa bondade, se aproxima de Jesus. Mas atenção, assim como o camaleão apresenta a cor do ambiente em que se aproxima, ao se aproximar de Jesus, você também terá a sua aparência, também terá a sua cor. Jesus pode ser uma pedra que constrói ou destrói. Isso dependerá da sua crença nele. Mas se você realmente acreditar nele como uma pedra viva, encontrará a verdadeira identidade e sentido para viver. Esse é o resumo do que nós vamos ver nesse momento, através dessa pregação. Peço você para abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Esse vai ser o bloco. 1 Pedro 1, 2, do 1 ao 12. A palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abençoa-nos, Deus, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser crescer, aprendemos semana passada, deixe a maldade, deixe o engano, deixe a hipocrisia, deixe a inveja, deixe toda a fofoca. Mas também aprenderemos hoje, se você quiser crescer, não apenas deixe, mas deseje. Não apenas deixe o pecado, mas deseje a palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus para você crescer. 1 Pedro 2:1, 1 Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejar ardentemente é ter um forte desejo sobre algo.
é suspirar por algo, é ter sede, como a gente está no meio-dia ali na São Pedro, aqui no Juazeiro do Norte, ou então depois de um jogo de bola, de um jogo de vôlei, aquela sede que rasga a nossa mente, que rasga a nossa garganta. E aí a gente tem então um anseio intenso por água. Essa ideia aqui de desejar ardentemente é ter uma sede intensa, é suspirar por algo, como alguém que está de repente apaixonado por outra pessoa. Tivemos ontem nosso dia dos namorados, né? Então, quando alguém tem, na verdade, sexta-feira, quando alguém tem um desejo ardente por outra pessoa, que não consegue parar de pensar nela, esse também é uma imagem que aproxima a ideia de desejar ardentemente. Devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. E aqui você que tem bebê, ou você que já teve, ou você que conhece alguém com bebê, consegue imaginar bem a cena. Eu tenho uma sobrinha, e quando ela quer muito leite da mãe, ninguém segura. Choro, esperneia, com muita intensidade. Ela não pode deixar de beber do leite materno. Da mesma forma como uma criança anseia, deseja pelo leite materno, nós, se quisermos crescer, sermos maduros, sermos fortes no sofrimento, temos que desejar, ansiar pela palavra de Deus. Desejar ardentemente, como uma criança que deseja pelo leite materno, como alguém que está morrendo de sede, deseja água, como alguém que está loucamente apaixonado por outra pessoa, deseja estar perto dela. Assim também nós devemos estar querendo, desejando, ansiando pela palavra de Deus. Então, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E o que é o genuíno? É o verdadeiro, é o real. A palavra aqui no original é adolos, que é o contrário da palavra para dolo, que significa engano, que está lá no verso 1. Ao invés de a gente desejar algo que é enganoso, devemos desejar algo que é verdadeiro, que é real, que é o leite espiritual. E esse leite ele não é adulterado, ele não tem segundas intenções, ele de fato não tem elementos estranhos dentro dele. Ele não é aquele leite falso que muitas vezes a gente quer dar ao bebê, mas que não jamais tem a grandeza ou a riqueza do leite materno. Não, esse leite ele é genuíno, esse leite ele é verdadeiro, esse leite ele é sem nenhuma mistura. É o leite espiritual ou racional. Essa palavra aqui para espiritual é a mesma palavra lá de Romanos capítulo 12, versículo 1, quando o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra aqui racional é a mesma palavra para espiritual. Esse leite é um leite que mexe com a mente, que mexe com a nossa razão. Ou seja, o que é esse leite? A palavra de Deus. É o leite que alimenta a mente e o espírito. É o leite que é espiritual e racional. D.A. Carson, um dos grandes exegetas da atualidade, diz que espiritual aqui é a palavra grega logikon, que significa de fato da palavra. Trazido essa ideia tanto em Hebreus 5,12, como também no Antigo Testamento, muitas vezes a palavra de Deus, a lei, ela tem alusões relacionadas ao alimento espiritual. De modo que o leite espiritual é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Deseje a palavra de Deus para você crescer. Mas qual é o propósito do leite espiritual? Bem, o propósito do leite espiritual é o mesmo propósito do leite da mãe. Para que serve o leite da mãe para um bebê? Para que ele possa crescer forte, saudável, o mais rápido possível. Também é assim o leite espiritual. Ele serve para o nosso crescimento. Ele é o instrumento que Deus usa para que a gente possa crescer, desenvolver, se tornar adulto na fé. De modo que o propósito do leite espiritual é que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. É o que diz o final do versículo 2. É interessante notar a forma passiva da oração aqui, vos seja dado. É interessante, ao ler, ao buscar a Deus, ao estudar a palavra de Deus, nós não crescemos automaticamente, mas essa busca pela palavra de Deus vai fazer Deus, então, nos conceder crescimento pelo seu Espírito. A gente busca a palavra, lê a palavra, e Deus, pela sua graça, dependendo da sinceridade, da verdade, da intensidade com que nós o buscamos, derrama sobre nós o crescimento. Isso é importante dizer porque tem pessoas ateias que leem a Bíblia e conhecem a Bíblia profundamente. E eles não crescem na salvação, até porque nunca foram salvos. Mas o crescimento da salvação vem da leitura da palavra, e aí então Deus derrama o seu Espírito sobre nós, e assim nos enche do seu Espírito e nos faz crescer. Mas qual crescimento? Crescimento para a salvação. E o que é que essa expressão significa? Essa frase significa crescimento para a salvação. Grant Osborne, um grande exegeta, vai dizer que é o crescimento completo, o crescimento para a salvação
é a completa experiência de salvação. Em outras palavras, o crescimento para a salvação é o crescimento dentro da salvação. Para a salvação é dentro da salvação, ou seja, dentro daquilo que Deus fez por nós, a salvação em Cristo, nós devemos crescer, nós devemos desenvolver nossa fé, prosperar espiritualmente. A ideia aqui é de um processo contínuo de aproximação, de uma libertação dos nossos pecados passados, daqueles pecados que nos aprisionavam e que muitas vezes querem nos aprisionar até hoje, depois de crentes. Refere-se então à ideia de maturidade espiritual. Crescimento para a salvação é amadurecimento, é desenvolvimento na fé. Irmãos, irmãs, amigos, deseje a palavra de Deus para que você seja grande. Como uma criança chora, grita, acorda toda a casa em busca do leite materno, ansiando por esse leite, assim também seja o teu anseio por Deus através da palavra. Beba a palavra na primeira hora do seu dia. Coma a palavra na primeira hora do seu dia. Ao deitar à noite, fica ansioso em acordar logo cedo e novamente buscar a palavra como uma criança fica ansiosa de novamente beber do leite da sua mãe, ou a homem ou a mulher apaixonada novamente rever o seu amado. Se você não beber ou comer dessa palavra, que o seu espírito então chore, grite, clame, desperte o mundo inteiro para que você tenha acesso o mais rápido possível a essa palavra. Oh, irmãos e irmãs, cresça por meio da palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus para que você possa crescer. Mas quem pode ter o desejo pela palavra de Deus? Talvez você que está aqui me ouvindo nesse momento possa estar então pensando: eu nunca senti esse desejo, ou então eu não tenho frequentemente esse desejo, ou então por que é que eu desejo muito mais outras coisas do que essa palavra? Será que realmente eu sou uma pessoa que posso de fato amar e desejar essa palavra como o texto está falando? Quero dizer aqui nesse momento que o desejo pela palavra de Deus só existe naquele que provou da bondade do Senhor. O desejo pela palavra de Deus só existe naquele que provou da bondade do Senhor. O verso 3 de 1 Pedro 2 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que já tendes aqui é um pressuposto como um fato assumido. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? Já que vocês realmente provaram que o Senhor é bondoso, gracioso, então façam isso. Então desejem a palavra. Então busquem a Deus. Provar aqui, ter a experiência aqui, é provar numa ideia de relacionamento pessoal. Significa aprender pela experiência. É ter aí uma experiência com o próprio Cristo. Significa então conhecer a Jesus não apenas porque você ouviu falar dele, da sua beleza, da sua bondade, dos seus ensinos, mas porque você teve um contato direto com ele por meio das Escrituras. Essa é a ideia de provar de Deus, de provar, de ter a experiência de que o Senhor é bondoso. É interessante que nessa frase aqui, experiência de que o Senhor é bondoso, nós temos aqui um jogo de palavras na língua grega. Senhor aqui é uma palavra que significa autoridade, soberania e que aponta para Jesus Cristo. Cristo em grego é Christos. E aqui bondoso, a palavra trazida por Pedro como bondoso em grego é Christos. Em outras palavras, Pedro está dizendo, se é que já tendes então Christos que Christos, ou que Christos é Kreitos, se fôssemos traduzir aqui mais para uma ideia da língua portuguesa. Então é um jogo de palavras bem próximas, bem parecidas. Se é que já tendes então Christos, provado da bondade de Cristo, ok? Provado aí no caso da bondade, Christos, de Cristo, Christos. Então a ideia aqui é um jogo de palavras para trazer beleza ao texto, mas com uma ideia básica. Se você já provou que Cristo é bom, que Cristo tem um gosto doce ao seu paladar espiritual, que Cristo é gracioso, que Cristo é perdoador, que Cristo limpa, purifica dos pecados. Se você já provou disso, então deseje Ele, busque a Ele, não perca mais tempo. Pedro aqui está ecoando o Salmo 34, versículo 8, quando o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele se refugia. Aqueles que perseguem a Deus ardentemente provaram da sua doçura.
O crescimento aqui de Pedro, então, não é um mero chamado a um dever frio, mecânico, farisaico, mas há de fato uma vida entregue, ardente na presença de Deus. Pedro aqui diz que não há espaço para o moralismo frio cristão, mas para uma vida diante do altar de Jesus, intensa, verdadeira e ardente. O desejo pela palavra de Deus só existe naquele que provou da bondade do Senhor. E por que eu não desejo, pastor, buscar a Deus? Bem, você já provou ou degustou de Cristo? Cristo hoje é algo doce ao seu paladar espiritual? Cristo é mais gostoso para você do que o álcool? É mais prazeroso para você do que a comida? Estar em oração com Cristo, na leitura da palavra, é algo que você anseia na primeira hora do seu dia? Ou é olhar as redes sociais? Ou é ir no Instagram? Ou é ir no Facebook? Se Cristo é a principal coisa, ou a coisa que você mais tem prazer, você naturalmente desejará a palavra dele, conhecê-lo, amá-lo, saber quem ele é. Mas se você ainda não tem esse desejo intenso, não fique ainda triste. Arrepende-se do seu pecado, mas não fique desanimado. Quero que você então possa comigo hoje aprender uma forma de desejar a palavra para você crescer. Como eu faço então para desenvolver o meu desejo, o meu apetite pela palavra de Deus? E meu ensino para você é: aproxime-se de Jesus. 1 Pedro 2,4 continua dizendo: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos aqui para ele, essa frase, chegando-vos para ele, essa oração, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, é usada essa palavra no contexto de aproximação de Deus, de entrar na presença de Deus a partir do tabernáculo para oferecer esses sacrifícios. O que Pedro está dizendo é que assim como as pessoas do Antigo Testamento achegavam-se a Deus lá para o tabernáculo, para buscar a Deus em adoração, para buscar a presença de Deus em adoração, chegue também vocês hoje para perto de Deus, para adorá-lo, buscando a sua presença. Pedro então aqui está sugerindo que os crentes desfrutam do grande privilégio que no Antigo Testamento apenas os sacerdotes provavam de aproximar-se de Deus em adoração. Lá no Antigo Testamento, apenas os sacerdotes e os sumos sacerdotes podiam chegar lá diante do altar, da Arca da Aliança, diante de Deus, oferecer o sacrifício de forma direta. Agora não, todos nós podemos chegar até Deus, adorá-lo, aproximar-se dele, achegar-se até ele sem medo, aproximando-se daquele que é a pedra que vive. E quem é essa pedra que vive? O texto então vai nos dizer. Jesus mesmo responde lá em Marcos 12:10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Jesus é o cumprimento profético do Salmo 118, 22 e 23, quando ele cita então esse texto: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A quem devemos nos achegar? A quem devemos nos aproximar? No Antigo Testamento, os sacerdotes achegavam-se a Deus através do tabernáculo. No Novo Testamento, agora na lei de Cristo, nos achegamos a Deus através do tabernáculo que veio à terra, daquele que tabernaculou entre nós, Cristo, que é a pedra viva, ou a pedra que vive. Mas o que significa isso, pedra viva? Alguns autores vão dizer que seria a ideia de uma superioridade ao templo do Antigo Testamento. Lembra que aquele templo era feito de grandes pedras, mas pedras que não tinham vida. E Jesus é a pedra viva que substitui o templo antigo. Outros já vão dizer que é a ideia de ressurreição, o que para mim se aproxima mais. Jesus é a pedra viva porque ela é aquela pedra que ressuscitou, que venceu a morte, e com isso ele é superior então aos sacrifícios do antigo e ao templo do antigo, voltado para animais mortos, sem vida. Como eu faço para desenvolver então o meu desejo pela palavra? Aproxime-se de Jesus, aproxime-se da pedra viva, para que você possa então assim amar mais a Deus e desejar mais conhecer a Deus através da Bíblia. Mas talvez você ainda não sinta esse desejo, e talvez a resposta para isso é que você o tem rejeitado. Você rejeita Jesus? Versículo 4 vai continuar dizendo que a gente deve se achegar à pedra que vive, que é rejeitada pelos homens.
E o que é rejeitado aqui é considerada inútil, indigna. O tempo aqui para rejeitado dá a ideia de uma noção de uma ação passada com resultados contínuos, ou seja, alguém que foi rejeitado no passado e continua sendo rejeitado até hoje. E quem é essa pessoa que foi rejeitada no passado e é rejeitada até hoje? Jesus. Não há meio termo. Ou você se aproxima de Jesus, ou você o rejeita. Ou você o valoriza como uma pedra preciosa, ou você o reprova. Ou você, de fato, não se achega a ele, considerando ele inútil. Veja que o texto de 1 Pedro 2,4 diz que ele é uma pedra eleita e preciosa. Quanto Jesus vale para você? Você já ouviu falar numa pedra preciosa chamada jadeite? A pedra jadeite, ela custa quase 10 milhões de reais, 1 quilate apenas. Jesus é a nossa pedra jadeite. Jesus é aquela pedra preciosa, altamente valorizada, estimada. E se não for assim para você, você o rejeita, você o despreza. Jesus deve ser a sua pedra de jadeite. Jesus deve ser o seu diamante. Jesus deve ser o seu tesouro. Aproxime-se de Jesus como um garimpeiro que se aproxima de uma pedra preciosa. O seu namorado, namorada não é o seu maior tesouro, mas Jesus. O seu esposo, a sua esposa não é o seu maior tesouro, mas Jesus. O seu emprego, o seu concurso não é o seu maior tesouro, mas Jesus. A sua família não é o seu maior tesouro, e sim Jesus. A sua saúde, mesmo nesse tempo de pandemia em que estamos tão preocupados, não é o seu maior tesouro, mas Jesus. E se Ele quiser tirar essa saúde para a glória dEle, devemos estar felizes com isso, exaltá-lo. Como eu faço para desenvolver meu desejo pela palavra de Deus? Aproxime-se de Jesus, achegue-se a Jesus, não rejeite, achegue-se a Jesus, aproxime-se de Jesus e torne-se assim como Ele é. Camaleões, aproxime-se de Jesus e seja como Ele é. Os camaleões, eles são bem conhecidos por apresentarem características bem peculiares. Não sei se você sabia disso, mas o camaleão, por exemplo, consegue girar os olhos independentemente um do outro, a 360 graus, inclusive. Veja aí. Mudar a coloração de sua pele é uma outra característica bem peculiar e chamativa do camaleão, e é nesse aspecto que eu quero destacar os camaleões. Os tons e as circunstâncias para que essa pele ela possa mudar, varia entre as espécies e também tem a ver com a sua resposta social ou as mudanças de condições ambientais ao seu redor. Em regra, o camaleão ele se adapta aí à cor do ambiente onde está para se defender. Mudam a coloração da sua pele de acordo com aquele ambiente então que está ao seu redor. Se você andar ao redor de Cristo, viver em contato com Cristo, viver na presença de Cristo, você deve, como os camaleões, apresentar a cor dele. Você vai naturalmente apresentar a cor de Jesus, o caráter de Jesus, a natureza de Jesus através da sua vida. 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ao nos aproximarmos de Jesus, assim como Ele é a pedra que vive, nós também seremos pedras que vivem. Ao chegar perto dele, eu e você seremos desenvolvidos, amadurecidos, edificados à sua imagem e estatura. 1 Pedro 2, 4 e 5, a partir da NVI, resume bem a ideia. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ficou claro? A oração aqui, sois edificados casa espiritual, significa que os cristãos individualmente ou a igreja em conjunto é o novo templo de Deus, em que ele habita, em que o seu Espírito habita. Interessante que a palavra aqui usada para casa, oikos, ela é frequentemente usada no contexto da Septuaginta para se referir à casa de Deus, o templo de Jerusalém. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? Nós hoje somos o templo. Aquele templo belo, grande, bonito, suntuoso de Salomão, que foi destruído, reconstruído, destruído novamente,
Nós hoje somos o templo onde o Senhor habita. Nós hoje somos o lugar onde Ele é adorado, Ele é admirado, Ele é glorificado, onde Ele ouve as nossas orações, como antes era pelo templo, antes era pelo tabernáculo, agora através das nossas vidas. É os crentes hoje que levam as orações até Deus, assim como os sacerdotes levavam através do templo naquela época passada. Você é o templo de Deus, você é a casa de Deus hoje. É fato que, é importante dizer isso, que a igreja de Deus também é um lugar onde nós nos reunimos e podemos chamar de igreja, isso não é problema. 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz a Timóteo que escreve essas coisas esperando vê-lo, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então veja que Paulo fala para Timóteo, já no Novo Testamento, que o lugar, a casa, onde eles se reúnem para adorar o Senhor, é também casa de Deus. Porque onde está o povo de Deus reunido, também é casa de Deus, não é problema você dizer isso. Todavia, de acordo com o texto de Pedro, a ênfase neotestamentária é que a casa de Deus não é necessariamente o lugar onde a gente está se reunindo, mas nós, onde nós estivermos, ali é casa de Deus, porque nós somos o templo do Espírito, nós hoje somos o lugar onde Deus habita. A igreja do Senhor, então, é a casa de Deus em nossos corações. Isso tem grande relevância nessa pandemia, porque mesmo sem estar no espaço onde a gente se reúne costumeiramente, nós podemos ainda continuar nos reunindo em oração, pela palavra, e nesse sentido, então, a igreja não deixou de ser igreja. A igreja não deixou de ser igreja porque nós não estamos perto mais fisicamente. Claro que estar perto é o ideal, e aqueles desigrejados, que alegam que não tem problema não ir à igreja, estão em pecado e provavelmente não são cristãos, são falsos cristãos. Quem é da igreja, ama estar perto da igreja, ama estar com os irmãos. Entretanto, nós não podemos estar perto uns dos outros nesse momento. E isso não quer dizer que a igreja deixou de existir, que a igreja está fechada. Irmãos, a igreja não fecha, a não ser que eu e você sejamos arrebatados para os céus ou morramos. Até lá existe igreja aberta. Se a nossa boca estiver aberta, nossos olhos estiverem abertos, nossos ouvidos estiverem abertos, a igreja está aberta. Vocês são casa espiritual, diz Pedro. Onde vocês estiverem, ali está a casa de Deus, ali está o lugar onde o Senhor habita. Pedro aqui está refletindo o ensino de Jesus. João 4, 21 e 23, ao conversar com a mulher samaritana, Jesus disse que a hora vem que nem neste monte, lá na região de Samaria, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Ou seja, a adoração ao Pai não vai estar mais relacionada a um lugar específico. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, mas vem a hora, já chegou, de Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração, então, agora não depende mais de um prédio, mas é espiritual, ou seja, ela pode ser realizada em qualquer lugar, até debaixo de um buraco, dentro do mar, mergulhando a 1 quilômetro de profundidade. Nós podemos hoje adorar a Jesus, orar a Deus, adorar a Deus em qualquer lugar. Por causa de quê? Por causa de Jesus Cristo, por seu intermédio. É o que diz o final do versículo 5. Final de 1 Pedro 2,5 diz: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus que nos capacita a levar então nossa adoração até Deus, a levar então nossa oração até Deus. A frase aqui, por intermédio de Jesus Cristo, quer dizer por meio dele. Ele é o instrumento que nos leva até Deus hoje. É por causa dele que nós não mais precisamos ir a um templo, a um tabernáculo, a um prédio para adorar o Senhor. Podemos adorar a Cristo em qualquer lugar. Os sacrifícios agora, eles são oferecidos ou aceitáveis a Deus, não mais através de um sistema ritualístico dentro de um prédio, mas por meio do Espírito Santo em nós, através da pessoa de Jesus. Camaleões, aproxime-se de Jesus e seja como ele é. Assim como o camaleão tem a cor do lugar onde habita, nós também devemos ter a cor de Jesus, porque nele habitamos, assim como ele habita em nós. Devemos ser pedras vivas, como Jesus é a pedra viva. Viver uma vida ressurreta para o pecado. Viver uma vida contrária a essas limitações temporais ou físicas, como era no Antigo Testamento, baseado naquelas pedras mortas que construíram o templo.
Não, somos pedras vivas e adoramos a pedra viva. Devemos então adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso independe do local onde estejamos. Independe de eu e você não estarmos mais no prédio nesse período. Podemos continuar adorando a Deus mesmo sem estarmos no prédio onde a igreja se reúne. Podemos continuar sendo igreja. Creia nisso. Pare de estar com esse desânimo. Pare de estar com a cabeça baixa. Sentimos saudades da igreja. Sentimos falta da igreja. Queremos estar junto com a igreja. Isso é natural de um cristão verdadeiro. Mas enquanto isso não é possível, pelo seu bem e para o meu bem, possamos continuar adorando, servindo, glorificando a Deus, mesmo à distância, porque nós somos igreja onde nós estivermos. Se eu creio em Jesus como uma pedra viva, e eu pedra viva com Ele, jamais serei envergonhado. Pelo contrário, eternamente honrado. Mas ao contrário disso, se eu não creio em Jesus como uma pedra viva, que ressuscitou, que venceu a morte, essa pedra será para mim ofensa. Essa pedra será para mim tropeço. Que tipo de pedra é Jesus para você? É uma pedra que constrói ou destrói? Sustenta ou faz desmoronar? Jesus, pedra que constrói ou destrói? O verso 6 de 1 Pedro vai dizer: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. O que é uma pedra angular? Uma pedra angular é uma pedra fundamental que está na base da estrutura de um prédio. Assim também é Jesus para aqueles que o amam. No contexto aqui, Pedro está citando o texto de Isaías 28:16. Naquele contexto, existe uma mensagem de julgamento sobre Efraim por causa da sua desobediência e incredulidade. A ideia que Isaías está trazendo ali é: ou vocês creem no Senhor e escapam do julgamento, ou vocês vão então confiar nas alianças estrangeiras, nas forças militares humanas e vão sofrer a pena de Deus, o julgamento e a condenação de Deus sobre vocês. Aqueles que depositarem sua fé no Senhor, na pedra angular, triunfarão. Schreiner resume dizendo que o que é verdadeiro para Cristo também é verdadeiro para o seu povo. Eles não experimentarão o embaraço do julgamento, mas a glória da aprovação. Irmãos, aqueles que olham para Jesus como uma pedra viva, o veem como uma pedra preciosa. Todavia, os que não creem em Jesus como uma pedra viva, os faz ver Jesus como uma pedra de tropeço, uma pedra que condena. O verso 7 diz que para vós outros, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes é o quê? Pedra de tropeço, versículo 8, e rocha de ofensa. Outra tradução vai dizer que é pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Aqueles que desobedecem a Cristo descobrirão que Ele está embaraçosamente em seu caminho. E mais cedo ou mais tarde os fará tropeçar e cair, diz o famoso autor Wilson. Se Jesus não for pedra viva para mim ou para você, será pedra de tropeço ou rocha que causa queda. Ou Jesus é a base da minha e da sua vida, sob a qual eu construo o meu lar. Ou Jesus é um meteorito a cair sobre a minha cabeça e me destruir para sempre. Creia em Jesus como uma pedra viva e seja uma pedra viva. Quem é você depois que crê em Jesus como uma pedra viva? Você é alguém que encontra identidade, verdadeira identidade. O ser humano busca identidade como o pulmão busca oxigênio. Queremos a todo momento nos identificar com algo, com alguém. Filhos imitam os pais, jovens pintam as roupas, colocam roupas de artistas, cabelo de artista para ser parecido com eles. Precisamos ansiosamente de uma identidade. Muitas vezes fazemos toda uma carreira no vestibular, no concurso, para encontrar uma identidade numa profissão. Mas se você crê na pedra viva, se você crê em Cristo como uma pedra viva, a sua identidade já está estabelecida. E é a de um eleito, sacerdote santo, de uma propriedade de Deus. Versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você, ao crer em Jesus como uma pedra viva, encontra verdadeira identidade. E se você já creu em Jesus, ou quiser crer nessa noite, você que crê em Jesus é, em primeiro lugar, um eleito. Você tem verdadeira identidade em Cristo. Em primeiro lugar, você é um eleito.
1 Pedro 1:2, ele começa a carta, escrevendo a carta a quem? Aos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele vai dizer no versículo 2, em santificação do Espírito para a obediência. 1 Pedro 1, versículo 2. Ele já inicia a carta, dirigindo a carta aos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles eleitos antes da fundação do mundo, por graça, por amor. Não porque Deus viu algo bom em nós, como diz Romanos 8, mas porque Ele decidiu nos amar por graça, como também nos ensina Efésios capítulo 1. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pelo seu próprio querer, pela sua própria graça. Se você crê em Jesus como seu Salvador, ou você acreditar nele hoje, você é um eleito, você é um salvo, você é um amado por Deus antes da fundação do mundo. E essa é a sua identidade, a identidade de um eleito. Mas em segundo lugar, além de ser um eleito, você é um sacerdote da realeza. Veja que o texto diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real. É interessante lembrar que durante o Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram indivíduos separados. Era como se fosse hoje um ministro do STF e um presidente da República. Eram duas funções muito grandes que não podiam se juntar em regra. Saul, por exemplo, pecou quando tentou desempenhar as funções juntas, no lugar de esperar por Samuel, que era o sacerdote, e ele o rei. Pedro está dizendo que a partir de hoje, em Cristo, o cristão ele é não apenas um rei, um príncipe, mas também um sacerdote. Ele é, na verdade, um sacerdote rei, um sacerdote real, um sacerdote que também é príncipe. Essa é a sua identidade hoje em Cristo. Além de ser um eleito, um sacerdote real da realeza, em terceiro lugar, você também é um santo. O texto diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Israel era uma nação consagrada a Deus, somente voltada para fazer a vontade de Deus. Assim também somos todos nós hoje. 1 Pedro 2, 11 e 12, inclusive, ele vai dizer, amados, 1 Pedro 2, 11 e 12, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes, deixardes as paixões carnais, os desejos pecaminosos proibidos, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, das pessoas que não conhecem a Cristo, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, ou seja, para que naquilo que eles fofocam, falando mal de vocês, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você é santo. Ah, mas eu pequei hoje, eu pequei ontem. Mas você é santo em Cristo. Uma vez que Cristo morreu por você, derramou seu sangue por você, Ele perdoou todos os seus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aceite essa nova realidade. Você é um santo, você é uma pessoa pura, lavada, purificada em Cristo. Receba essa promessa, não viva mais sobre a culpa do pecado, porque a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus e creu que Ele era uma pedra que vivia, ressurreta, você recebeu a bênção, o dom da santidade. E hoje então, você não é mais considerado culpado diante de Deus por meio de Cristo. Mas em quarto lugar, além de ser uma pessoa eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, ou uma pessoa santa, que faz parte de uma nação santa, a igreja do Senhor, você também é um tesouro particular de Deus. A expressão povo de propriedade exclusiva de Deus faz referência à imagem de um rei oriental que tinha uma câmara de tesouro especial à parte do seu tesouro do governo. Então é como se você tivesse ali um dinheiro guardado num cofre, mais um tesouro ainda mais caro, um diamante, por exemplo, guardado ainda dentro de um outro local escondido. É isso que você é para Deus. Não apenas mais um tesouro como é a humanidade que Ele criou, mas um tesouro especial, uma propriedade especial, uma propriedade mais bem guardada, mais bem amada, mais bem cuidada por Deus. Você encontra perfeita identidade quando crê em Cristo. Você então é eleito, você então é um sacerdócio real, é uma pessoa santa, é uma propriedade exclusiva divina, você é um tesouro de Deus. Essa sua identidade. Não se veja como alguém pequeno no sentido de que alguém sem valor, alguém que ninguém valoriza, alguém que ninguém dá valor. Não, alguém que pecou no passado gravemente e que não merece mais estar casado, não merece mais estar com namorado, não merece mais casar, não merece mais ter um bom emprego, um bom trabalho, viver numa igreja abençoada, ter uma boa família. Não creia nisso, não escuta essas vozes inimigas. Você é um tesouro de Deus a partir de Cristo.
Por último, indo para o fim, por que eu estou aqui? Uma outra pergunta que sempre se faz, além de quem eu sou, a busca da identidade, é por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? As pessoas buscam sentido para viver. E a falta desse sentido tem levado muitas pessoas à depressão, à ansiedade, à síndrome de pânico, até mesmo ao suicídio. Eu quero dizer para você que se você tem Cristo, você tem sentido para viver, propósito para viver, um atalaia. Para que você está aqui? Você está aqui para, como um atalaia fazia na antiguidade, proclamar, declarar a vontade do rei. Você está aqui para proclamar os valores de Cristo. O texto de 1 Pedro 2 diz, versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Vós que antes não erais povo, diz verso 10, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você vive para proclamar Cristo, para proclamar os seus valores, na sua voz, na forma de você se vestir, lá no seu trabalho, no meio da sua família, no meio da igreja, no meio da sociedade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Você vive, você está aqui com um propósito muito claro, muito bem estabelecido e muito nobre, o mais nobre de todos. Proclamar Cristo, proclamar as virtudes de Cristo, proclamar os valores de Cristo, proclamar as verdades de Cristo. É para isso que você está aqui, é com esse propósito que você deve então viver. Indo para o fim, apenas adultos passam firmes pelo sofrimento. Apenas pessoas grandes suportam o peso do medo e da angústia. Suporte o sofrimento, seja grande, cresça, amadureça. Hoje aprendemos como se tornar grande diante de Deus e fortes no sofrimento. Para que eu possa então ser grande e crescer, primeiro, vimos semana passada, deixe os pecados, deixe os erros, arrepende-se do mal. Segundo, a partir de hoje, deseje a palavra de Deus para você crescer. O desejo pela palavra de Deus só existe naquele que provou da bondade de Jesus, da bondade do Senhor. Mas para provar então essa bondade, eu tenho que me aproximar dele, me chegar até ele. Mas atenção, assim como um camaleão apresenta a cor do ambiente que se aproxima, a prova de que você se aproximou de Jesus é que você vai transparecer a cor dele, o caráter dele, os valores dele, a aparência dele, onde você estiver. Jesus pode ser uma pedra que constrói ou destrói. Isso vai depender se você crê nele de todo o coração e o ama e o vê como uma pedra preciosa, ou você o rejeita. Se você o rejeita, ele vai ser uma pedra que destrói, como um meteorito. Se você é aquele que o ama, ele vai ser uma pedra que constrói, que serve de base, sustentáculo, fundamento para a sua vida. Cresça, desenvolva a sua fé, amadureça. Não seja pequeno no sofrimento. E assim você possa então suportar, ultrapassar os tempos de dor, de angústia, de aperto, como alguém maduro, grande, forte, adulto, capaz de passar pelos momentos difíceis da vida. Que essa seja a sua trajetória e a sua história é a minha oração. Oremos. Pai, que essa palavra penetre nos corações, fale as vidas, desenvolva, amadureça, desperte o desejo de arrepender-se dos pecados, deixar os erros e buscar ao Senhor e desejar a Tua palavra, o Teu ensino. Pelo Teu Espírito, Deus, salva vidas, toca corações, quebranta vidas que nos ouvem, ó Deus. Que eles venham até Cristo pela Tua palavra, que eles anseiem por Cristo, desejem Cristo. Como uma criança deseja o leite materno, eles possam buscar o Senhor através da palavra. E assim, ó Pai, desenvolver a sua vida, crescer, serem fortes contra o sofrimento. Não permita que sejamos esmagados pelo aperto, esmagados, ó Deus, pela angústia, mas que sejamos homens e mulheres grandes, fortes, que possamos assim ultrapassar o sofrimento de cabeça erguida, olhando para Ti, o nosso fortalecedor, a nossa força, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Grande prazer.